Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu venho conversar com vocês novamente sobre a região de Galar. Dessa vez nós vamos voltar para os jogos, deixar o anime um pouco de lado e vamos conversar a respeito dos possíveis ginásios dentro dessa região. É bem interessante porque alguns ginásios ficam bem evidentes, que são, né, de fato, ginásios, mas outros nem tanto, pelo menos nós partimos pelo achismo. Mas também é possível que essa região não possua os tradicionais 8 ginásios, e nós vamos acabar ficando apenas com 5 ou 6 ginásios. É importante notar também que cada ginásio, diferente dos ginásios que a gente conhece dentro dos jogos, eles não possuem o símbolo oficial da Liga Pokémon, né? Aquele símbolo que é esse daqui, inclusive nós podemos ver ele em diversos jogos Pokémon. Às vezes ele pode mudar o molde, mas ainda assim o símbolo é o mesmo, né? Ele só muda um pouquinho o design, mas ainda assim o símbolo, o significado continua sendo o mesmo. E seria da Liga Oficial Pokémon. Aqui em Galar nós não encontramos isso. Então talvez o sistema de ginásios aqui exista, mas não da mesma forma, tá? Vocês vão entender isso ao longo desse vídeo, mas esse vídeo em si traz aí a identificação de cada ginásio e o seu respectivo tipo. Então venha conhecer os possíveis ginásios da região de Galar. Bom, pessoal, vamos começar com o primeiro ginásio revelado durante o próprio trailer, né, de anúncio dos jogos. Esse ginásio é o do tipo grama, ele se localiza muito próximo ao começo do jogo. Nós vamos ter que andar um pouquinho, mas logo logo a gente acaba chegando nesse ginásio. E outra coisa que é importante nós notarmos também é que a maioria dos ginásios, pelo menos os identificados no mapa, possuem o mesmo tipo de estrutura, o mesmo tipo de arquitetura. Então todos eles têm esse formato de estádio, pelo menos os 5 que nós conseguimos identificar no mapa. E o tipo grama seria esse aí que nós encontramos logo no começo do jogo. Agora, no lado oposto ao ginásio do tipo grama, é possível identificar o ginásio do tipo água. Isso porque é um ginásio completamente azul, né, um estádio azul e rodeado por água. Então, obviamente a gente já encara ele como o tipo água. E também tem o lance do tapetinho que fica bem na frente do estádio, né? Que parece como se fossem ondas assim. Então a gente já identifica também que é do tipo água. Agora, subindo um pouco mais o mapa, indo para a parte mais rochosa desse mapa, é possível encontrar o ginásio possivelmente do tipo solo, ou seja, do tipo ground. Por quê? Muitas pessoas acreditavam que poderia ser um ginásio do tipo pedra, porque durante o trailer foi exibido o lance com o Tyranitar e ele é do tipo pedra. E isso acabou gerando uma confusão, porque as pessoas acreditam que essa imagem seja dentro desse estádio em específico. Só que o ginásio é muito rodeado também pelo lance do tipo solo, né? Até porque tem umas imagens de uns Diglets e Dugtrills. Então isso pode ser um indicativo de tipo solo também. Eu acredito mais no tipo solo do que no tipo pedra. Até porque tem aquele tapetinho meio laranja ali na frente. Então me faz acreditar que seja do tipo solo. E agora, subindo um pouco o mapa, indo para o lado oposto novamente, nós encontramos o ginásio possivelmente do tipo gelo. Se você notar bem esse ginásio, ele é bem diferente dos outros, inclusive. E isso é bem peculiar, mas o que faz nós acreditarmos que ele seja um ginásio do tipo gelo é toda a paisagem, né, que envolve esse ginásio e também as cores que estão em volta dele, que é meio branco com preto. Não é a primeira vez, inclusive, que a própria franquia simboliza o tipo gelo com uma cor um pouco mais escura e com um degradê meio branco. E eu acredito fielmente que esse seja um ginásio do tipo gelo. Agora, o último ginásio também está na direção oposta a esse ginásio do tipo gelo. Seria o ginásio possivelmente do tipo fantasma ou do tipo venenoso. Bom, a princípio eu fiquei bem confuso se esse vai ser um ginásio do tipo venenoso ou do tipo fantasma, mas o símbolo que está ali na frente me lembra muito do tipo fantasma, ao mesmo tempo que a cor e toda a paisagem puxaria mais pro tipo venenoso. Então assim, eu vou ficar meio termo aqui. Eu vou colocar como primeiro possibilidade do tipo fantasma, e depois a segunda possibilidade seria do tipo venenoso. Eu não acredito que seja do tipo fada, tá? Pra mim me parece muito mais um lance veneno e fantasma. E no trailer dos jogos é possível ver uma floresta meio macabra, que eu acredito que seja concentrada nessa região do mapa próximo a esse estádio. Então seria interessante que ele de fato fosse meio fantasma. E se não for fantasma, eu chutaria
veneno, mas eu não chuto fada não. Apesar de toda a coloração bonita, assim, eu ainda acho que o mapa traz esse lance de ser uma coisa um pouco mais macabra, tá? Bom, agora, o que é possível identificar nesse mapa também? Talvez nós tenhamos apenas esses 5 estádios, afinal de contas, eles são os identificados no mapa disponibilizado pela própria Pokémon Company. Então, se todos os ginásios forem padronizados, seriam apenas esses 5 e esse estádio vermelho, que está bem no final do jogo, e aí poderia ser ali a liga ou o último ginásio em si, enfim, ou pelo menos a entrada para uma possível liga e depois a Elite Four. Como possibilidade assim de padronizar, seriam esses os estádios específicos, né? Algumas pessoas puxaram algumas possibilidades. A primeira seria que alguns dos estádios teriam um Double Type, né? O que seria interessante, principalmente, por exemplo, nos primeiros ginásios que a gente estava acompanhando, como o ginásio do tipo solo, e aí poderia ser que tivéssemos umas 2 disputas ali, tanto solo quanto pedra, e o ginásio do tipo fantasma e possivelmente veneno, que eu acabei de citar. Então isso traria 7 ginásios, né, se eles tivessem um Double Type, onde durante a jogatina, né, ele se transformasse, ou pelo menos que abrigasse um outro tipo de disputa dentro do mesmo estabelecimento, tá? É possível, mas eu acho que não é tão específico, eu acho que perde um pouco da graça do jogo, então eu não acho que casaria bem. Uma outra possibilidade que foi colocada são esses 2 ginásios aqui, possíveis ginásios, né? Primeiro, essa usina, que poderia ser um ginásio do tipo metal, né, no tipo aço. E seria legal também você ir para essa cidade e possivelmente ter um ginásio bem aqui, onde você talvez desafie os moldes padrões dos ginásios, né, que a gente conhece como os ginásios um pouco mais temáticos e que fujam desse lance de estádio. Então seria uma possibilidade, lembrando que o ginásio de Lumiose fica, né, naquela torre, então eu não descartaria essa possibilidade. Uma outra possibilidade é esse lugar meio dark aqui, né, meio dracônico. Na arquitetura dele ele traz muito o lance do dragão, e aqui poderia ser um possível ginásio do tipo dragão, tá? Que foge também desses parâmetros de ser um ginásio estádio. E aí nós teríamos 2 estádios extras com formatos de torre. E o último ginásio em formato de torre seria esse daqui, que seria a Torre do Relógio. Resgata também o lance de Londres, exatamente como foi resgatado a França com a Torre de Lumiose. Então são 2 torres também com possibilidades de ser algum estilo, né, algum tipo de ginásio. Mas os identificados até então são apenas esses 5, tá? E os outros a gente encara como puro achismo, tá bom? E esse vermelho, eu acredito que ele seria o estádio final, porque ele é muito mais sofisticado que os 5 primeiros estádios padrões, né? E ele me parece uma versão, assim, aprimorada deles. E a gente pode contar também com o símbolo que possui em cada ginásio, né? Na frente daquele ginásio do tipo grama é possível ver aquele símbolo que até agora não entendemos do que se trata. Eu ainda vou vir com vocês aqui conversar a respeito desse símbolo mais aprofundadamente, mas é os ginásios que a gente consegue identificar, tá? Então seriam 5 ginásios com os tipos que eu acabei de citar. Esse ginásio vermelho, tá? Então contando 6 ginásios, e as 3 possíveis torres poderiam ser uma espécie de ginásio também, tá bom? É importante notar também que no começo do jogo há algumas casas, meio que mansões assim, que abrigam um mini estádio igual possui nessa torre dracônica aqui, tá? Isso não implica que seria um ginásio. É importante colocar todas as cartas e possibilidades na mesa, né? Mas os 5 ginásios identificados até então são esses, mais esse estádio vermelho com esse símbolo que aparentemente é muito popular e importante na região de Galar. Quero saber de vocês, algum ginásio que vocês gostariam de ver dentro dessa região. É importante notar que até hoje não tivemos nenhum ginásio do tipo Dark, e a esperança aparentemente morreu nesse jogo novamente, porque a não ser que esse ginásio meio dracônico, se for um ginásio de fato, trouxesse o tipo Dark aí como, né, o tipo específico de ginásio. Mas não tá com cara não, tá? Tá parecendo bem que não teremos novamente um ginásio do tipo Dark.
Bem estranho, né? Enfim, Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados. Fui.